A paz do Senhor, meus irmãos. Que bom que você está aí. Eu quero compartilhar hoje no vídeo 3 coisas que nos impedem de evangelizar. E só para lembrar, se você tem alguma dúvida, gostaria que a gente abordasse algum tema sobre evangelismo e missões, escreve aqui nos comentários o que você gostaria de ver aqui no canal e a gente vai estar gravando, compartilhando com você para te ajudar a você cumprir a sua missão aqui na Terra. Então, vamos para o vídeo, porque o vídeo de hoje é muito importante para te ajudar a destravar. A primeira coisa que nos impede de evangelizar, e eu acredito que 90% das pessoas enfrentam esse problema, é a timidez. O dicionário vai dizer assim: timidez é inibição, estado de quem tem vergonha de se expor, condição da pessoa tímida, acanhada. Eu quero logo fazer aqui uma distinção. Existe a pessoa que é tímida, ela não consegue se expressar como gostaria, porque ela sempre é acanhada, ela fica ali toda tímida, preocupada com o que as pessoas vão achar, o que vão falar dela. E existem aquelas pessoas que ficam tímidas quando elas são expostas, isso é, falar no púlpito, quando elas vão cantar, quando todo mundo está olhando para ela, então ela vai e se reprime, ela fica acanhada, mas ela não é uma pessoa tímida, ela sabe se expressar, ela sorri, ela fala, mas em situações onde ela é exposta, ela se recolhe porque ela fica tímida. Então, primeiro você precisa entender isso. Você é tímido por vida, isso é, você é uma pessoa que não gosta de se expor, você tem vergonha de conversar com alguém, de fazer novas amizades, você é uma pessoa tímida ou você se torna tímida quando você é exposta? Primeiro, pense nisso, isso vai te ajudar bastante. Segundo, a timidez, ela nos inibe, ela nos paralisa. Então, se você é evangélico, provavelmente você tem a oportunidade de falar na igreja, de cantar na igreja, você tem a oportunidade de falar nos pequenos grupos, nos estudos que tem na sua igreja. Então você já vai receber uma ajuda muito grande para que você possa se soltar e falar tudo aquilo que você pensa e se expressar da sua forma, com a sua identidade. Quando a gente fala de evangelismo, a timidez, ela é uma trava que precisa ser rompida. Paulo, no livro de Romanos, capítulo 1 e o verso 16, ele disse assim: não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Paulo estava dizendo que ele não se intimidava em pregar para uma cidade tão poderosa como Roma. Em Roma tinha filósofos, tinha os exércitos poderosos, existiam pessoas ali que se gabavam do seu conhecimento, da sua posição, mas Paulo está dizendo: eu não tenho vergonha alguma. Pelo contrário, eu tenho ousadia e o desejo de ir até vocês para pregar o evangelho. Você pode se perguntar assim: mas Diego, o que é que fazia com que Paulo não tivesse vergonha ou timidez? É porque ele entendia que o evangelho é o evangelho de Deus, é o evangelho que é poder, é o evangelho que salva. Então Paulo sabia o poder do evangelho, a origem do evangelho e o que o evangelho fazia na vida das pessoas. Então ele entendia que aquelas pessoas precisavam ouvir. Então Paulo rompia qualquer barreira entre ele e aquelas pessoas para que elas pudessem ouvir o evangelho. Se você é uma pessoa que tem vergonha, você precisa vencer essa barreira, você precisa romper com essa trava que está te paralisando e começar, em nome de Jesus, a pregar a palavra do Senhor. Não vai ser a timidez que vai me fazer parar. Eu preciso anunciar a palavra de Deus, porque ela é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então, eu entendo que você precisa começar aos pouquinhos. Se você é uma pessoa muito tímida, você pode começar falando para o seu amigo da escola, seu amigo da faculdade. Comece falando dentro de casa. Fale para aquelas pessoas que estão mais próximas. Sempre que tiver um evangelismo, uma viagem missionária, você vai e faz dupla com alguém que já tem o hábito, que já tem a experiência de pregar.
E você vai falando aos pouquinhos, e isso vai te ajudar a perder a timidez, e você vai dizer como Paulo: não me envergonho do evangelho. E a segunda coisa que tenta nos impedir de evangelizar é o medo. O medo é um limitador que Deus colocou em nós para que a gente, por exemplo, não pulasse na frente de um caminhão, não colocasse o dedo na tomada, que a gente não pulasse de um morro muito alto. Então Deus colocou em nós o medo como um limitador para nos proteger. Mas quando esse medo nos domina, nos controla, é sinal que tem alguma coisa errada. Quando você pensa no evangelismo e você tem medo, você trava, você paralisa, você precisa entender o porquê que isso está acontecendo. Porque o diabo ele pode usar esse medo para te paralisar. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e o verso 8 diz assim: eis que descerá sobre vós o Espírito Santo, e vós sereis as minhas testemunhas, quer dizer, martírio. Vocês terão coragem, ousadia, para, se preciso for, morrer pela causa do Evangelho. Então, quando o medo bater na tua porta, quando você travar por medo de alguma coisa que impede você de evangelizar, você precisa pensar assim: mas a Bíblia diz que eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo me lembrará de todas as coisas que eu estudei. O Espírito Santo me capacitará a pregar a palavra de Deus. E quem convence é o Espírito Santo. O meu papel, a minha obrigação é pregar a palavra de Deus. E o Espírito Santo é que convencerá a pessoa. Então, a partir de hoje, em nome de Jesus, que você possa romper essa barreira que tem te paralisado durante muitos anos, o medo de pregar. E isso é muito sério. Tem pessoas que, quando recebem a oportunidade, quando ouvem o seu nome, elas começam a suar, começam a transpirar, elas começam a tremer, elas começam a gaguejar. E tem pessoas que eu conheço que não vão nem para o culto quando sabem que aquele culto elas vão ter oportunidade. Então, em nome de Jesus, vença o medo. O Senhor não te deu espírito de medo. Você não é alguém medroso, pelo contrário. Você é alguém ousado, cheio do Espírito Santo. Todas as vezes que você recebeu uma oportunidade para falar do amor de Deus, que você for evangelizar, você ore e diga assim: Espírito Santo, me reveste de ousadia para que eu possa falar a tua palavra na autoridade do nome de Jesus. Depois que você fizer essa oração, abra sua boca e deixe o rio do Espírito fluir, porque tem muita gente aí seca, como um deserto, que precisa ouvir a palavra de Deus. E você é alguém que Deus quer usar para levar o amor dele para aquelas pessoas que estão carentes aí no mundo. Terceira coisa para a gente encerrar, que te impede de evangelizar, é a falta de preparo. Observe, a primeira é a timidez, a segunda é o medo, a terceira é a falta de preparo. Muita gente não evangeliza porque não se sente preparado para evangelizar. Ô meu querido, ô minha querida, existem pessoas que estão indo para o inferno sem conhecer a Jesus, porque você não quer evangelizar, porque você está negligenciando o estudo da palavra e a oração. Esse vídeo, em nome de Jesus, possa ser um impulsionamento do Espírito Santo para que você possa cumprir a sua missão. Se prepare, e quando você for para as ruas, quando você tiver a oportunidade de falar do amor de Deus para alguém, saiba que o Espírito Santo vai te lembrar que o Espírito Santo é o maior professor. Quando você for ler a palavra de Deus, você diga: Espírito Santo, me ensina, me ajuda a entender, porque eu quero falar do teu amor. Todas as pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, elas não conseguem ficar caladas, elas não conseguem ficar quietas, elas querem falar do amor de Deus, elas querem salvar outras pessoas, porque o Evangelho é contagiante, o Evangelho é algo poderoso. Então não permita que uma negligência sua atrapalhe você de evangelizar. Você pode dizer: mas pastor, eu não conheço a Bíblia. Leia. Pastor, eu não tenho uma vida de oração frequente. Comece a partir de hoje a orar, a buscar ao Senhor, e Deus vai te capacitar para que você seja um ganhador ou uma ganhadora de alma. Paulo disse assim no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, e o verso 16: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho.
que eu e você possamos ter esse mesmo sentimento do apóstolo Paulo. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Foi-me imposta essa obrigação e eu preciso cumprir com o meu chamado, obedecer ao meu Deus, ao meu Rei. A sua vontade para mim é uma ordem. E eu preciso anunciar para as pessoas dessa terra que o Rei dos Reis está voltando e ele vem buscar o seu povo, os seus súditos. E eu preciso dizer para elas que ela também faz parte desse reino, se ela se arrepender dos seus pecados e aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. E assim, nosso passaporte, a nossa entrada, estará comprada pelo sangue de Jesus, para que a gente possa morar com Ele no seu lindo palácio. Glória a Deus! Eu vou para lá e você também, e a gente vai levar um monte de gente junto com a gente, em nome de Jesus. Se esse vídeo abençoou a tua vida, não esquece de compartilhar nos grupos da tua igreja, com teus amigos. Deixa aqui nos comentários aquilo que mais falou com você, qual é a tua dificuldade, o que é que te impede de evangelizar. E não se esquece que se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Deus abençoe.